Capítulo 13. Se surgir em seu meio um profeta, ou alguém que faça predições por meio de sonhos, e ele lhe apresentar um sinal ou um prodígio, e o sinal ou o prodígio sobre o qual ele lhe falou se cumprir, e ele disser: vamos seguir outros deuses, deuses que você não conhece, e vamos servi-los. Não escute as palavras desse profeta ou daquele que faz predições por meio de sonhos, pois Jeová seu Deus está pondo vocês à prova para saber se amam a Jeová seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. É a Jeová seu Deus que vocês devem seguir, e a ele devem temer. Devem guardar os seus mandamentos e escutar a sua voz, e a ele devem servir e se apegar. Mas aquele profeta ou aquele que faz predições por meio de sonhos deve ser morto, porque instigou rebelião contra Jeová seu Deus para desviar você do caminho em que Jeová seu Deus, que os tirou da terra do Egito e o resgatou da terra da escravidão, o mandou andar. Assim, elimine o mal do seu meio. Se seu irmão, filho da sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou sua querida esposa, ou seu amigo mais achegado, tentar instigá-lo em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheciam, deuses dos povos ao redor de vocês, quer de perto, quer de longe, de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. Não deixe que ele o convença nem o escute. Você não deve ter dó nem compaixão dele, nem deve protegê-lo. Em vez disso, sem falta deve matá-lo. Sua mão deve ser a primeira a vir sobre ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Apedreje-o até a morte, visto que procurou desviar você de Jeová seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Então todo o Israel ouvirá a respeito disso e ficará com medo, e nunca mais farão uma maldade como essa no seu meio. Caso você ouça dizer o seguinte numa das cidades que Jeová seu Deus lhe dá para morar: homens imprestáveis surgiram no seu meio para desviar os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que você não conhece. Você deve verificar o assunto, fazendo uma investigação e uma pesquisa cuidadosa. Se for confirmado que essa coisa detestável foi feita em seu meio, você deve sem falta matar com a espada os habitantes daquela cidade. Entregue a destruição pela espada, tanto a ela como a tudo que houver nela, incluindo seus rebanhos. Então você deve juntar todo o seu despojo no meio da praça pública e queimar a cidade com fogo, e seu despojo servirá como uma oferta inteira a Jeová seu Deus. Ela se tornará para sempre um monte de ruínas. Nunca deve ser reconstruída. Sua mão não deve pegar nada do que foi separado para a destruição, para que Jeová abandone a sua ira ardente, tenha misericórdia e compaixão de você e o multiplique, assim como jurou aos seus antepassados. Pois você deve obedecer a Jeová seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, fazendo assim o que é certo aos olhos de Jeová seu Deus. Capítulo 14. Vocês são filhos de Jeová seu Deus. Não se cortem nem raspem a parte da frente da cabeça por causa de um morto. Pois você é um povo santo para Jeová seu Deus. Jeová o escolheu para se tornar seu povo, sua propriedade especial dentre todos os povos que há na face da terra. Não coma nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o cervo, a gazela, o corso, a cabra montesa, o antílope, a ovelha selvagem e a ovelha montesa. Vocês podem comer qualquer animal de casco fendido, dividido em dois e que rumina.
Contudo, não comam os seguintes animais que ruminam ou têm o casco fendido: o camelo, a lebre e o procávia, porque são ruminantes, mas não têm casco fendido. São impuros para vocês. Também o porco, porque tem casco fendido, mas não rumina. É impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem no seu cadáver. De tudo que vive nas águas, vocês podem comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas vocês podem comer, mas não comam nada que não tem barbatanas ou escamas. São impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer ave pura, mas não comam as seguintes: a águia pesqueira, o abutre fusco, o milhafre real, o milhafre preto e todas as outras espécies de milhafre, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de falcão, o mocho galego, o bufo pequeno, o cisne, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, toda espécie de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra também são impuras para vocês. Não devem ser comidas. Mas vocês podem comer qualquer criatura voadora pura. Não comam nenhum animal encontrado morto. Você pode dá-lo ao residente estrangeiro que mora nas suas cidades e ele pode comê-lo. Ou você pode vendê-lo a um estrangeiro, pois você é um povo santo para Jeová, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Você deve sem falta dar 1/10 de tudo o que a sua semente produzir no campo ano após ano. Você comerá a 10ª parte dos seus cereais, do seu vinho novo e do seu azeite, e os primogênitos dos seus bois e das suas ovelhas perante Jeová, seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer residir seu nome, para que você aprenda a temer a Jeová, seu Deus, para sempre. Mas se a viagem for longa demais, e você não puder carregar todas essas coisas para o lugar que Jeová, seu Deus, escolher para ali colocar seu nome, visto que o lugar fica muito distante, pois Jeová, seu Deus, o abençoará, então você pode convertê-las em dinheiro e viajar com o dinheiro na mão para o lugar que Jeová, seu Deus, escolher. E com o dinheiro, você pode comprar tudo o que você desejar: bois, ovelhas, cabras, vinho e outras bebidas alcoólicas, e tudo o que quiser. E você comerá ali perante Jeová, seu Deus, e se alegrará, você e os da sua casa. E não negligencie o levita que está dentro das suas cidades, pois ele não tem porção nem herança com você. Ao fim de cada 3 anos, você deve trazer toda a 10ª parte dos seus produtos daquele ano e depositá-la dentro das suas cidades. Então o levita que não tem porção nem herança com você, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva que estão nas suas cidades, virão e comerão até ficar satisfeitos, para que Jeová, seu Deus, abençoe você em tudo o que você fizer. Capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos, você deve conceder uma remissão de dívidas. Essa remissão será assim: cada credor concederá a remissão da dívida em que seu próximo tiver incorrido. Ele não deve exigir o pagamento do seu próximo nem do seu irmão, pois será proclamada uma remissão de dívidas perante Jeová. Você pode exigir o pagamento do estrangeiro, mas deve renunciar ao que seu irmão lhe deve. No entanto, ninguém deve ficar pobre no seu meio, pois Jeová certamente abençoará você na terra que Jeová seu Deus lhe dá para possuir como herança, desde que você obedeça fielmente à voz de Jeová seu Deus e guarde cuidadosamente todos estes mandamentos que hoje lhe dou. Pois Jeová seu Deus o abençoará assim como lhe prometeu, e você emprestará a muitas nações, mas não precisará tomar emprestado. E você dominará muitas nações, mas elas não dominarão você.
Se um dos seus irmãos ficar pobre no seu meio, numa das cidades da terra que Jeová seu Deus lhe dá, não endureça o coração, nem feche a mão para o seu irmão pobre. Mas você deve abrir generosamente a mão para ele, e sem falta deve emprestar tudo o que ele precisar, ou que lhe estiver faltando. Tome cuidado para não nutrir este pensamento mau no seu coração. O 7º ano, o ano da remissão, está perto. E por isso, deixar de ser generoso com seu irmão pobre e não lhe dar nada. Se ele clamar a Jeová contra você, isso será um pecado da sua parte. Você deve lhe dar generosamente. Não deve lhe dar com má vontade, pois é por isso que Jeová, seu Deus, abençoará todos os seus trabalhos e tudo que você realizar. Sempre haverá pobres nesta terra. É por isso que lhe ordeno. Você deve abrir generosamente a mão para o seu irmão necessitado e pobre na sua terra. Se um dos seus irmãos, um hebreu ou uma hebreia, for vendido a você, e ele o tiver servido por 6 anos, então no 7º ano você deve libertá-lo. E quando o libertar, não o deixe ir de mãos vazias. Você deve lhe dar generosamente algo do seu rebanho, da sua eira e do seu lagar de azeite e vinho. Deve dar a ele na mesma medida em que Jeová seu Deus tiver abençoado você. Lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito e que Jeová seu Deus o resgatou. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se ele lhe disser, não o deixarei, porque ele ama você e os da sua casa, e se sente feliz com você, então você deve pegar uma sovela e furar a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo por toda a vida. Você deve fazer o mesmo com a sua escrava. Não ache ruim quando você o libertar e ele o deixar, pois o serviço que ele lhe prestou durante 6 anos valeu o dobro do serviço de um trabalhador contratado, e Jeová seu Deus abençoou você em tudo que foi feito. Você deve santificar para Jeová seu Deus todo o primogênito macho dos seus bois e das suas ovelhas. Não faça nenhum serviço com o primogênito dos seus bois, nem tosquie o primogênito das suas ovelhas. Você e os da sua casa devem comê-lo perante Jeová, seu Deus, ano após ano, no lugar que Jeová escolher. Mas se ele tiver um defeito, se for manco, cego ou tiver qualquer outro defeito grave, não o sacrifique a Jeová, seu Deus. Você deve comê-lo dentro das suas cidades. Tanto o impuro como o puro podem comê-lo, assim como se comeria uma gazela e um cervo. Mas não coma o sangue. Você deve derramá-lo na terra como se fosse água.